Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. E você pode se inscrever aqui no nosso canal, caso não seja inscrito, compartilhar esse vídeo e bora para o assunto. Eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre pregação e, essencialmente, sermos pregadores que consigam pregar o Evangelho em uma cultura como a nossa, em um mundo como o nosso, que é um mundo cada vez mais pós-cristão, que é um mundo que tem paradigmas culturais que são contrários ao cristianismo, e como nós, enquanto pregadores, podemos contribuir, pregar no contexto da igreja e levar os cristãos a vivermos de forma mais relevante em um mundo como o nosso. A ideia de como podemos pregar o Evangelho e sermos relevantes em um mundo como o nosso. Inclusive mudando o paradigma, inclusive propondo algo diferente. Algo que geralmente pregadores que são contra, por exemplo, a teologia do coaching, que são contra a teologia da prosperidade, tendem a ser questionados com frequência é se eles, por exemplo, são apologistas à pobreza, à mesquinhez, são apologistas a nada com excelência, por exemplo. Digamos, é errado, é pecado ter sucesso. Não podemos ser excelentes, não podemos ser pessoas que têm acesso às melhores escolas, aos melhores colégios. É o cristão, o filho de pastor, o pregador, o filho do irmão da igreja, ou mesmo irmão da igreja, não pode estudar na melhor escola, nos melhores colégios, porque aparentemente é só isso que esse pessoal da teologia do coaching está enfatizando ali. Mas o meu ponto primeiro é que o grande problema com a teologia do coaching em si não é a questão de alguém ter dinheiro, de alguém estudar na melhor escola, ou de alguém ter um bom emprego, ser um grande empresário. Esse não é o ponto. Primeiro é que a gente não é apologista à pobreza. A pobreza não é virtude, a pobreza não é algo que a gente precisaria lutar para ser. A pobreza é, de certa forma, um problema do nosso mundo que pode ser resolvido com trabalho, formação, oportunidades e uma série de questões, tá? Mas o meu ponto é que quando a gente pega a teologia do coach, um dos perigos delas é que elas invertem a ordem de prioridades no contexto do Evangelho. Ela passa a pegar aquilo que é secundário e trata como se fosse o principal. Portanto, essas descrições que eu fiz aqui de alguém que está numa boa escola, num bom trabalho, é próspero, esse tipo de pessoa, no contexto de teologia do coaching, é alguém que está muito bem e, por exemplo, não precisaria de nascer de novo. Eu costumo dizer que na teologia do coaching, um dos pecados dela é que ela priva as pessoas de experimentar a verdadeira vida, qual? A do novo nascimento. Porque gente como Nicodemos, que era muito bem religiosamente, era muito bem socialmente, estava muito bem financeiramente, estava muito bem em termos de prestígio, estava tudo certo. É isso que se busca na teologia do coach, esse prestígio financeiro, social, até religioso. Mas Jesus disse para ele, você precisa nascer de novo. Portanto, isso não é de não repartir do Evangelho. Mas o segundo ponto, que é o ponto principal, é enquanto pregadores que somos tentados, mas tentados a não nos vendermos, a não nos rendermos a esse movimento da teologia do coaching, como é que a gente prega num mundo como o nosso? Em que o excesso de positividade, o excesso de produtividade, o excesso do tudo muito excessivamente, a autoajuda, a intimidação. Como é que a gente trabalha num tempo como o nosso, em sermos talvez relevantes culturalmente, sem abrir mão de pregar o Evangelho? Talvez uma das formas é conseguirmos olhar para aquilo que são os paradigmas culturais, expor ali os possíveis pontos de contatos
que temos em comum aí entre esse paradigma cultural e aquilo que é o Evangelho, e também denunciar e expor aquilo que são os seus males. Então, a cultura ela deve ser vista sempre nessas duas perspectivas, oportunidade e ameaça. Tem as ameaças, no contexto que a gente vive, e tem essa oportunidade. E como é que a gente pregaria, por exemplo, num contexto como o nosso, sobre essa questão de estudar na melhor escola, de dar para os filhos aquilo que temos de melhor? Talvez aprendemos a olhar para isso numa outra perspectiva, que é algo que eu li numa revista, que é a Christian Today, que essa autora que trabalha esses pontos, são 6 pontos, ela trabalha muito sobre a educação dos filhos, que eu acho que esse ponto, muitos deles se aplicam à pregação e também até à gente adulta, que é trabalhamos a questão que pode ser uma mudança de paradigma em termos de quê? De dar aos nossos filhos o que tem de melhor, mas sempre levá-los na perspectiva da mordomia e não na perspectiva do sucesso. Como assim? Se você dá para o seu filho a melhor escola, o melhor carro, tudo de melhor que tem, para conseguirmos os melhores empregos, eles devem ser instruídos a crescer em que ponto? De que tudo aquilo que eles têm de melhor os têm para a mordomia, para servir, para o serviço. E isso então muda completamente aquilo que é o paradigma, choca com aquilo que é o paradigma cultural dos nossos dias, que é algo muito voltado para quê? Você tem que ter isso, buscar aquilo, te dão isso para quê? Para ter sucesso. Para você apenas chegar lá e acabou. Agora, o contexto cristão é um contexto do serviço. Nós estamos aqui para servir. Seremos servindo pessoas. E, portanto, o pregador cristão, quando for trabalhar a respeito de pessoas que estão se dedicando a crescer na vida, a avançar, precisa sempre trabalhar a perspectiva de quê? De que isso que você está alcançando, buscando, conquistando, deve fazê-lo sempre com um pressuposto. O pressuposto da mordomia. Por que assim? Porque como a gente, enquanto igreja, se rendeu ao status quo do paradigma cultural do nosso tempo hoje, as pessoas passaram a se entregar a buscar conhecimento, ao melhor trabalho, para pensar apenas em sucesso, ser bem-sucedido, ser o top da galáxia, ser o homem de respeito, o prestigiado, o renomado, o homem que tem ali a mulher, mas no cristianismo o caminho é mostrar o que? A ideia da mordomia, a ideia do servir, a ideia de que estamos aqui em missão. Aqui é a questão da missionalidade. Nós não somos gente que está aqui só por estar. Aquilo que nós temos, nós os temos para servirmos melhor. Portanto, eu quero a melhor escola possível para o meu filho ou para nós mesmos enquanto pessoas. Para quê? Para termos conhecimento, aprendemos bem. Para quê? Para servirmos melhor. Eu poderia dizer, eu sou alguém que fico contemplado com essa oportunidade, por exemplo, de ter melhor ambientes e melhores condições para estudar. Eu moro no Brasil, sou angolano, e o meu mentor, juntamente com os meus pais, mas muito meu mentor, investiram em mim para que eu viesse ao Brasil estudar, tratar passagem, passaporte, visto, tudo. E eu moro aqui há caminho de 9 anos, obviamente eu sou casado, mas e hoje me sustento por conta própria. Faz mais ou menos ali já uns 7 anos e pouquinho que me sustento por conta própria. Mas alguém investiu em mim. Mas e por que investiram em mim? Para mim ser o... Não, falar, não, agora eu sou um cara que estudou. Não. É para que aquilo que eu recebi do melhor seja para servir, para a mordomia cristã. Onde é que está o desafio? É que no nosso contexto, aqueles que alcançam algum status de conhecimento, do melhor lugar, do melhor trabalho, se tornam gente que se autopromovem. E gente às vezes soberba, centradas em si mesmo e perdem aquilo que é a mentalidade do cristianismo de servir. Por que o nosso cristianismo ele é tão pobre e tão superficial? Por quê? Porque as pessoas que conseguiram muitas vezes essas oportunidades, essas questões, elas não levaram isso
com o quê? Com aquilo que é o pressuposto cristão que não deveria faltar no púlpito, que é o quê? A ideia de mordomia, a ideia de missionalidade, a ideia de estarmos aqui como agentes de Deus para servir as pessoas. Então, nós temos o que? Pessoas na esfera pública, no governo trabalhando, e lá, em vez de servir, eles são péssimos servidores. Por quê? Porque o que importa para eles é conseguir estar no melhor lugar, para ganhar o dinheiro que eles têm, porque essa é a cultura que está no nosso mundo, que a igreja também tem. Quando a igreja poderia fazer o quê? Mostrar às pessoas, se você está nesses lugares, teve essa oportunidade, você deveria estar ali para servir. Servir a Angola, servir o Brasil, servir os angolanos, servir os brasileiros, servir as pessoas. Portanto, os melhores lugares que a gente consegue tendo acesso, porque nos esforçamos, porque trabalhamos, e Deus nos deu essa graça. Deus nos deu para quê? Para estarmos ali como gente que está em missão, como gente que está aqui para servir, servir a Deus, servindo pessoas. Isso nos ajudaria a fazer o quê? A evitar corrupção, para locupletarmos-nos, e infelizmente encontramos o quê? Muitos cristãos que se dizem, muitos políticos que dizem cristãos que são cristãos, mas corruptos na política. Encontramos policiais que não tinham emprego, conseguiu emprego e na cabeça deles só está ali para quê? Para conseguir se locupletar, conseguir se manter, não está ali com a mentalidade de quem deve servir. Encontramos professores, encontramos médicos que conseguiram o melhor que possível, mas estão ali para fazer muitas loucuras. E então você não vê o que? Ele ser contracultural. Se a cultura é essa de conseguirmos esse status, tudo isso, para autopromoção, para locupletação, para apenas estarmos centrados em nós mesmos, os pregadores cristãos, quando fossem falar a respeito do quê? A respeito de excelência, a respeito de conseguir alguma vitória, a respeito de uma porta que se abre, a respeito do emprego bom que conseguimos, a respeito de estudar na melhor escola, colocar o filho ali, deveriam trabalhar nos filhos, na família, nas pessoas, nas ovelhas, enquanto pregadores e pastores, o que? A mentalidade da mordomia cristã. Por quê? Porque o que nós temos porque Deus nos deu. Portanto, nós somos mordomos. E também, como mordomo, que tem isso que Deus nos dá, é um reconhecimento de que chegamos lá porque Deus nos colocou. Também tem o ponto de que da missionalidade, ou então da diaconia, de sermos diáconos, de estamos ali para servir. E então, a partir disso, poderá acontecer o quê? Poderemos ver, de fato, a realidade de cristãos no contexto social, com evidência acontecendo. Nós em Angola, fala-se que temos em Angola cerca de 79% de cristãos. Talvez 41 católicos, isso aqui de 2014 o censo, e 38 evangélicos ou então protestantes. Mas quando você olha para o contexto social de Angola, para os lugares de trabalho, o que é que você encontra? Você encontra um policial que se diz cristão, que pede gasosa, você encontra às vezes a médica que maltrata aquela moça que vai dar luz, a parteira, é parteira que se diz, acho que é isso, maltrata a jovem que foi lá para nascer e às vezes perde a criança. Óbvio que eu não estou falando de todo mundo aqui. Você olha para o político que diz que é cristão, que é metodista, assembleiano, batista, é da IECA, mas ele é um mau político. Quer dizer, ele é um cristão que não está ali, não está nesses lugares que ele teve a oportunidade de estar, que Deus o colocou, que Deus o permitiu ter. Não está ali com a mentalidade de mordomia. Ele está ali para quê? Para se encher, para se autopromover, apenas para viver para si e se alimentar. Ele não está ali para a glória de Deus. Porque quem não está fazendo as coisas com a mentalidade diaconal, de mordomia, ele não está ali para glorificar a Deus. Por quê? Porque onde eu estiver, a gente glorifica a Deus sendo missional, sendo diaconal, tendo a mentalidade de quê? De mordomia. Se você é um pai cristão, se você é um pastor cristão, se você é um irmão cristão, se você é alguém
que tem a oportunidade de dar para os seus o bom e o melhor, em termos de escolas, trabalho, comida, meios possíveis, leva sempre os seus a entender. Nós estamos tendo isso. Não com a mentalidade de sucesso, de ser o cara, de ser agora eu sou, agora eu, e então fica soberbo, arrogante, perdido, se às vezes faz de tudo para conseguir mais e mais. Devemos levá-los a entender o que é a mentalidade do serviço, de que servimos a Deus servindo pessoas. Nós vivemos numa cultura de intronização. Aquilo que nós conseguimos alcançar através de possíveis oportunidades que surgiram de bênção de Deus, nós alcançamos. Para quê? Para termos o melhor, para melhor servir. Nós conseguimos ter mais condições para melhor servir. Nós alcançamos para melhor servir. Nós chegamos onde chegamos para melhor servir. E não para a autopromoção, e não para a autoexaltação, e não para a arrogância, e não para se acharmos bem-sucedido e partimos para algumas percepções até bem equivocadas. Isso está ali uma forma de sermos talvez contracultural, demos na contramão da cultura vigente, da teologia do coaching, da autoajuda, da exaltação do ego do ser humano e levar as pessoas a entenderem aquilo que Cristo foi, fez e é. Alguém que diz eu vim para servir e não para ser servido. Alguém que de fato serviu. Alguém que se esvaziou para poder servir. Que não se apegou ao status divino e serviu. Portanto, quem alcança alguma coisa enquanto cristão, do melhor que tiver, precisa chegar nisso, alcançar nisso, com o quê? Com essa mentalidade que disse Paulo, que haja em vós o mesmo sentimento que teve Cristo. Esse é o nosso mestre. Deus te abençoe. Um forte abraço.